Na Idade Média, um novo estilo artístico surgiu, trazendo diversas transformações culturais na Europa. Este estilo, conhecido como gótico, redefiniu áreas como a literatura, cinema, moda e arquitetura. A arte gótica, com suas formas elevadas e estruturas ousadas, procurou alcançar o divino, refletindo a busca do homem medieval por Deus e pelo transcendental. Cada catedral gótica, cada vitral e cada escultura conta uma história de devoção, inovação e maestria artística. A arte gótica influenciou significativamente a literatura, especialmente no desenvolvimento do gênero gótico que surgiu no século XVIII. Costuma-se destacar algumas características desse tipo de literatura. Os cenários medievais, como castelos, igrejas, cemitérios, florestas e ruínas. Os personagens melodramáticos. Os temas e símbolos recorrentes, como segredos do passado, manuscritos escondidos, profecias e maldições. Outros tópicos comuns da literatura gótica envolvem destacar nos romances o uso da psicologia do terror, o medo, a loucura, a devassidão sexual, a deformação do corpo e do imaginário sobrenatural, fantasmas, demônios, espectros, vampiros, bruxas e monstros. A melhor maneira de se compreender o gótico na literatura seja entendê-lo como um momento narrativo, em que a nossa razão é desafiada por algum acontecimento bem maluco. Como discurso literário, o efeito gótico consiste na criação de uma atmosfera narrativa que deve envolver o leitor na história para, em seguida, assustá-lo, mas de um modo que lhe provoque prazer. Entendida assim como efeito narrativo, a literatura gótica é um dos mais influentes modelos narrativos para as histórias de horror e terror que temos atualmente. A primeira obra gótica foi o Castelo de Otranto, de Horace Walpole. O Castelo de Otranto é autodeclarado híbrido entre o antigo e o moderno, colocando em cena o elmo monstruoso, espadas gigantes, uma mão invisível, calabouços, quadros fantasmagóricos e toda a parafernália sobrenatural, que faria o sucesso dos romances góticos subsequentes. Ele foi considerado muito irrealista por seus sucessores, e por essa razão, autores posteriores preferiram reformar aquela narrativa estranha e pouco sofisticada. The Old English Baron, A Gothic Story, se apropria do subtítulo walpolitano, a seu contragosto, e fornece sua versão do que seria um romance gótico. Escrito por Clara Reeve, este romance trouxe o cenário de volta à Inglaterra e investiu numa história menos extravagante, mais realista e melodramática. Outras romancistas como Sophia Lee e Charlotte Smith também ajudaram a construir o romance gótico. Na década seguinte, Eliza Parson lançou The Castle of Wolfenbach e The Mysterious Warning. Regina Maria Roche escreveu Claremont e Leonor Seff compôs The Orphan of the Ring. Nota-se aqui que o romance gótico inglês se torna e se consolida como uma ficção predominantemente escrita por mulheres. Entretanto, as romancistas preferiram uma escrita mais doméstica, nas quais as situações escritas, se não eram mais prováveis, não representavam as circunstâncias sobrenaturais como eventos reais, mas como frutos de um medo imaginário. Essas escritoras também usaram heroínas e ambientaram suas histórias na Idade Média ou Renascença, representando o passado nos termos da moralidade e da racionalidade vigentes. Frankenstein, de Mary Shelley, foi uma mistura de elementos góticos com ficção científica, abordando temas de criação em monstros. Uma das obras mais influenciadas por Drácula, de Bram Stoker, introduzindo vampiro e temas de mortalidade e decadência. A literatura gótica ainda é muito importante para a cultura literária e cinematográfica, pois além de influenciar vários autores nas construções de seus livros,
ainda influencia nos dias de hoje várias construções cinematográficas, como os filmes e séries. O cinema não só ajuda a manter a ficção gótica atual, mas também tem contribuído para entender melhor essa forma de expressão estética. O gótico inspirou a criação de filmes que exploram temas tanto de terror, mistério ou sobrenatural. Lá pelas décadas de 1930 e 1940, teve filmes de terror da Universal Studios, que assim como Drácula, de 1931, e Frankenstein, de 1931, que adaptam clássicos da literatura gótica. Agora, já no cinema alemão, filmes como Nosferatu, de 1922, e O Gabinete do Dr. Caligari, de 1920. Esses utilizam elementos visuais góticos, como cenários distorcidos e a iluminação dramática. Agora, no cinema contemporâneo, incorporam estética gótica em filmes como Edward Mãos de Tesoura, 1990, e A Noiva Cadáver, de 2005, com uma combinação de elementos sombrios e fantásticos. A influência gótica da moda é marcante e diversificada, originando-se de várias fontes, como por exemplo a literatura gótica, que tem como principal referência as obras dos autores Edgar Allan Poe e Mary Shelley. Junto a isso, tem-se o movimento punk e a estética vitoriana. As roupas góticas são tipicamente escuras, melancólicas e julgadas pela sociedade como um estilo sombrio. Nela predomina a cor preta e frequentemente incluem peças como vestidos longos, corsetes, calças justas e casacos de couro. Destaca-se também o uso de maquiagem pesada, principalmente na área dos olhos, e acessórios como correntes e crucifixos. Nas décadas de 70 e 80, bandas como a The Corre popularizaram o visual gótico, com roupas pretas, maquiagens dramáticas, acessórios pesados e cortes de cabelo muito específicos que demonstravam uma personalidade forte. Além disso, a estética gótica deixou sua marca na moda e na arte contemporânea, com um estilo de vestimenta que explora o lado mais obscuro da mente humana. Desde o início dos anos 2000, o estilo gótico tem sido incorporado aos desfiles de moda, com designers renomados, como por exemplo o Alexander McQueen. Além de sua influência na literatura, no cinema e na moda, o estilo gótico influenciou na arquitetura, especialmente na construção de catedrais, igrejas e outros edifícios religiosos. Exemplos da arquitetura gótica incluem a Catedral de Notre-Dame, em Paris, a Catedral de Chartres, a Catedral de Reims e a Abadia de Westminster. Estes edifícios não apenas mostram a habilidade técnica e artística dos arquitetos góticos, mas também refletem as profundas crenças religiosas e culturais da época.